Essa é a demonstração do circuito de John Bedini, chamado Bedini SSG. John Bedini, depois de muito tempo, de muitas experimentações, chegou a um circuito que faz uso da força contra-eletromotriz dentro daquilo que foi descoberto por Nikola Tesla, de energia radiante, para fazer a recarga de baterias ácidas. Então esse experimento aqui é apenas uma prova de conceito. Nós temos aqui um cooler de um computador, cuja bobina foi modificada. Nós temos duas bobinas separadas, uma delas é chamada de drive, a outra é chamada de carga. A bobina de drive tem 1000 voltas, num fio AWG39, e a bobina de carga também tem a mesma quantidade. Elas normalmente podem ser diferentes, quase sempre a bobina de carga é de uma bitola maior, mas nesse experimento aqui é apenas uma prova de conceito. A ideia é mostrar que a força contra-eletromotriz produzida pelo cooler, através das bobinas, é chaveada e o momento em que os ímãs do estator e do rotor se deslocam, uma corrente de alta voltagem, uma tensão de alta voltagem é produzida. Essa tensão, então, é utilizada para fazer a recarga da bateria. Nós temos aqui uma bateria de ácido, 12 volts, 7 amperes hora, na qual a gente vai demonstrar aqui que o circuito, que é alimentado por uma fonte de 12 volts, consegue produzir energia suficiente para poder fazer a carga dessa bateria de forma incremental. Como é uma prova de conceito, a corrente é muito baixa. Aqui a gente vai ter um aproveitamento apenas de 25% a 30%, com base no transistor que eu estou utilizando. O transistor de John Bedini era um transistor muito NPN, bem mais potente, com capacidades maiores, que normalmente é um 2N3055, como esse aqui. Mas o que eu estou utilizando é através de um refúgio de uma lâmpada fluorescente, compacta, que é um MD3055D. Tem características próximas, mas o seu rendimento não é tão bom. Então vamos dar carga no sistema, para a gente ver ele operando, e aí a gente mede a bateria para demonstrar a sua carga. Esse tipo de sistema, ele quase sempre não tem um modelo de self-start, então a gente precisa dar um pequeno empurrão nele aqui para ele funcionar. No circuito original de John Bedini, um potenciômetro não existia. Novas adições foram feitas e ele serve para dar um fine tuning em cima do circuito. A gente vê aqui que o cooler está rodando a uma determinada rotação, mas à medida em que a gente modifica o potenciômetro, abrindo ele mais, a gente tem muito mais retorno no cooler e o giro é bem maior. Na verdade, a quantidade de giro não significa uma melhor performance. Existe um ponto médio onde o maior aproveitamento de corrente acontece dentro do sistema. Então, nesse momento, a gente vai medir agora a tensão de carga. Vamos dar uma olhada no que acontece com a bateria. A gente pode ver aqui que a bateria está se carregando, devagar, mas está carregando. Isso é uma prova de conceito apenas, que mostra que todas as vezes em que os ímãs dos estatores e do rotor se deslocam e criam uma queda brusca do campo eletromagnético, um retorno de alta voltagem acontece no circuito. Os transistores, então, aqui servem como um
trigger, um chaveador, para fazer com que justamente o rotorzinho do cooler continue girando e ao mesmo tempo continue produzindo essas descargas. Então, apenas nesse pequeno instante em que eu liguei o multímetro, 2 volts, ou 2 milivolts subiram rapidamente. Tá certo? Então, dá para notar que a tensão vai subindo gradativamente, mas o ajuste de corrente ele tem que ser feito dentro do circuito. Então, no vídeo seguinte, eu vou ajustar aqui a conexão do multímetro para que a gente possa ver qual é a corrente que está sendo entregue para a bateria que está sendo carregada, mas ao mesmo tempo também a gente vai dar uma olhada dentro deste protótipo e prova de conceito, qual é o aproveitamento que eu tenho. Eu tenho aqui uma fonte de 12 volts que está alimentando todo o circuito, mas ela deve estar consumindo aqui uma corrente que é bem maior do que a corrente que ela está entregando para a bateria. Então vamos dar uma olhada aqui como vai ficar. Eu vou mudar os nossos sistemas aqui.